Eu votei no Lula e apertei 13 e confirma na urna. E essa frase é verdadeira. Só por essa frase você pode ter uma ideia que esse vídeo não vai ser um vídeo medíocre como você está vendo por aí. Bom, vamos contextualizar. Era o ano da graça de 2022, mas vamos voltar um pouco mais. Vamos voltar para 1994. E eu ingressei no colegial, numa escola católica, uma escola super tradicional, uma das mais caras de São Paulo, que eu tinha as matérias que caem na FUVEST. O objetivo era passar na USP, na PUC e no Mackenzie. Eu acabei cumprindo esse objetivo. Ter as matérias das 8 ao meio-dia e meio, e aí eu tinha de tarde uma especialização, que poderia ser em exatas, em humanas ou em biológicas. No primeiro ano, você tinha todas, com a ênfase na que você queria. E depois, você se especializava só na sua. Então eu tinha, óbvio, né? Humanas, filosofia, sociologia, teologia, matérias ligadas às ciências humanas de uma forma muito aprofundada. E é curioso que foi nessa escola católica e supostamente conservadora que foram se instaurando em mim as bases do ateísmo e de um certo esquerdismo light. Nunca fui a favor de ditaduras, nunca fui a favor da União Soviética, mas foi plantada em mim essa semente. E o curioso, fazendo aqui um parênteses do tema principal do vídeo, é que foi nesse local que por 6 meses eu tive aula com um monsenhor que, fugindo do fascismo na Itália, ele veio para o Brasil e ele dava esporadicamente nas escolas palestras de teologia. Esse era um padre católico de alta graduação que mexia nos evangelhos originais. Ele traduzia os originais, ele traduzia os apócrifos. Então, esse cara, ele me passou muita coisa que até hoje, se você pegar grandes padres, pastores, nem tem ideia que existe, nem sabe do que eu estou falando aqui. Eles acham que a Bíblia, essas Bíblias que a gente tem aqui, eu tenho muitas aqui, são iguaizinhas a tudo que tem lá no Vaticano, é igualzinho, não tem nada diferente. É realmente complicado. Inclusive, eu vi um desses teólogos de YouTube que fez uma faculdade de teologia aqui no Brasil, sei lá, no Ceará, e faculdade mediana, e aí, como no Brasil as pessoas são ignorantes, ele no canal dele ele falou, não, porque a Bíblia é igualzinha, você joga na internet, você vê a Bíblia igualzinha à sua. É uma piada, né? Mas enfim, voltando um pouco. E aí, lá eu aprendi coisas, e a minha família é católica, apostólica romana tradicional, mas assim, a minha própria família já não refletia os valores do catolicismo, era aquele catolicismo frio de ir no final de semana, era uma família de origem sincretista, né? Então, pula 7 ondinhas para Iemanjá, acredita em signo, bem, né? Bem coisa do Brasil, né? Então, a minha fé não era uma fé sólida, não é uma fé que foi construída com bases sólidas. Eu tive exemplos contraditórios da família em relação ao que a fé prega, então já não era uma fé muito sólida. Quando eu conheci esse professor, ele me ensinou coisas absurdas, tanto do Velho Testamento, mas principalmente do Novo Testamento, a diferença das coisas. Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem do Velho Testamento, que até rabinos judeus superficiais, digamos, de hoje nem sabem. Vou dar exemplos bobos aqui. As pragas do Egito, as 7 pragas do Egito lá, tinha uma que falava que era moscas. Na tradução do hebraico verdadeiro da época, porque assim, teve um paleo-hebraico, digamos assim, quando teve o tempo do exílio, não do exílio, da fuga para o Egito, por conta da fome, que José foi para lá e tudo mais, e depois teve o período do Êxodo, a língua hebraica, ela foi mudada para um outro tipo de hebraico, que foi com esse que foram que Moisés se comunicou no período dos Dez Mandamentos. Depois ela foi mudada de novo. E naquele idioma, moscas, que está escrito, na verdade é grandes animais selvagens. Então, vou dar um exemplo para você. Você imagina que você está no Egito e vê um monte de mosca em você. Você pega um baigon, não, tô brincando. Você pega um pedaço de pau e afasta as moscas. Mesmo que sejam milhares de moscas e seja nojento, isso é uma coisa. Agora, imagina você estar numa praça no Egito com crianças
e vem um rinoceronte e enfia o chifre dele numa criança, ou um jacaré morde a cabeça de alguém, entendeu? Grandes animais selvagens. Outro exemplo, você já viu o Mar Vermelho? Não, eu também não. Mesmo já tendo ido para lá, para o Oriente Médio, para Israel, porque não existe. A tradução dessa palavra é mar de juncos. Junco é tipo uma planta meio terrosa assim, que dá um tom mais de barro, meio avermelhado, mas assim, a tradução está errada. E tem um monte de tradução errada. Esse é o ponto. Aí você fala, não, mas isso não é verdade, não sei o que lá. Como hoje as pessoas acreditam mais na internet do que na realidade, ou seja, aconteceu um fato, tem pessoas que estudaram, tem os documentos originais, tem livros, eu vou te recomendar aqui. Até ele é uma pessoa que não acredita em Jesus Cristo, mas para esse fim é válido o testemunho dele. Você põe num canal chamado Contraste, tem um rabino ortodoxo chamado Rony, põe lá, erros no Antigo Testamento, ele vai te dar um monte. E tem um monte, tá? Então, assim, quando eu aprendi a estrutura verdadeira da Bíblia, das Escrituras, que a velha aliança é diferente do Velho Testamento, e a nova aliança é diferente do Novo Testamento, eu aprendi um monte de coisa, minha cabeça explodiu. Só que em vez disso fortalecer a minha fé, como minhas bases eram fracas, eu estava recebendo muita influência dessa escola, a minha fé foi ficando cada vez mais fraca. E hoje, em retrospectiva, eu vejo que eles foram minando os meus valores ao longo do tempo. Isso se chama granchismo, que é o marxismo cultural levado por Antônio Gramsci, que ele pega e vai colocando valores em você que parecem ser bons para justificar. Eu me lembro que eu tinha que fazer uma escolha entre o livro Mein Kampf, Minha Luta, que é do Bigodinho, né? Do Bigodinho austríaco, lá da Alemanha, ou o livro do Marx, e aí eu fiz um trabalho chamado Trabalhadores de Todos os Povos, Univos. Os dois livros pregam o genocídio. O livro do Marx prega para que os trabalhadores, o proletário, se levantem e massacrem aqueles corruptos que destroem os meios de produção. Os dois. E isso que é curioso, né? Você pode. Eu vejo muita gente falando em fascismo, mas não pode falar nazi, não pode. Não pode falar o nome do bigodinho. E pode falar o nome do Marx, do comunismo. Tem Partido Comunista do Brasil. Tem até um ministro comunista, segundo Lula. Pode falar. Matou milhões de pessoas, até mais do que esse lado aqui. E na verdade os dois estão no mesmo lado, tá? Os dois são coletivistas, utilitaristas. A diferença é que esse aqui era muito mais baseado em coisas ocultistas, gnose. Esse aqui é muito mais prático, né? Então ele criava um mundo ideal entre as pessoas iguais para ele e o time dele ficar no poder. Lenin, depois Stalin, por aí vai, e milhões massacrados no mundo inteiro. Mas o ponto é que essas ideias foram sendo colocadas em mim. Eu entrei na faculdade, né? Acho que foi em 97, salvo engano, nossa, tô velho. Mas enfim, entrei na faculdade. E na minha faculdade, que era uma faculdade presbiteriana, isso era mais dividido. Tinham professores que atacavam Marx com documentações históricas, era bem dividido ali. Mas eu já estava muito sedimentado com a questão das privatizações. Era apresentado para a gente que o PSDB, que é de esquerda, era de direita, que foram feitas privatizações que o dinheiro do Brasil estava sendo roubado. E o PT, até aquele momento, até o ano 2001, não tinham escândalos contra ele, públicos. O PT ele batia nos candidatos rivais ao longo da história, Collor, depois FHC, porque nós somos contra a corrupção. Por incrível que pareça, o PT ele era o paladino da justiça no Brasil. Se você jogar no YouTube programas eleitorais, debates, o objetivo principal do PT não era o comunismo, era o combate à corrupção e distribuir melhor os bens. E é isso que me pegou, o ideal de combater a corrupção. E que mais? No ano de 2002, o PSDB foi infeliz, ele escolheu o José Serra, que é um cara sem carisma, as campanhas eram ruins, tudo era muito manipulado pela TV, tá? Muito manipulado. E assim, eles fizeram uma campanha final com a Regina Duarte, que era uma das maiores atrizes da Globo, falando: eu tenho medo, o comunismo está lá no Brasil, uma chuva. Caiu muito mal, inclusive ela foi perseguida injustamente por causa disso, porque ela estava só fazendo uma peça publicitária. Basicamente, eu, naquela época, induzido por todo esse contexto que eu resumi aqui, votei no Lula, votei em senador do PT e tal. Passados poucos meses, 5 ou 6 meses, Roberto Jefferson, acho que é do PRB ou do PRTB, ele denunciou um esquema do mensalão que basicamente
Ah, só vou fazer um parênteses aqui. Eu assisti um documentário do Lula sendo eleito e eu queria que ele fosse eleito na época. Nesse documentário, a Vitória, o cara do povo. No final do documentário, teve uma cena dele num avião que ele fala umas coisas meio esquisitas, ao contrário de tudo que ele. Bem pragmáticas para obter resultados. E termina o documentário, estranhamente, né? Porque é um documentário do PT pro PT pelo PT. Não é um documentário contra. Com uma música meio fúnebre, assim, parece um hacking. E aparece o Guxiquem, o José Dirceu, eles entrando numa sala com a mãozinha, assim, sabe, daquele Sr. Smithers, e rindo, assim, com uma cara meio demoníaca. Terminou o documentário, eu fiquei com uma sensação ruim. Meses depois estourou o mensalão. O que que era o mensalão? Basicamente, esses gênios do PT, que o Lula ele é um marionete, ele é um fantoche que fala bem. Tem os caras que mandam no PT, que são alguns intelectuais da USP, inclusive alguns formados no Largo São Francisco, onde eu fiz meu mestrado, esses intelectuais, o José Dirceu, esses caras, qual que era o plano deles? Não dá para fazer um comunismo, óbvio. Vamos infiltrar-se nos tentáculos do Estado para conseguir o máximo poder que a gente puder. Poder através do estamento burocrático e também dos sindicatos. Tudo que for coletivista a gente vai dominar. Professores, vamos fazer uma lavagem cerebral para pegar as crianças, os jovens. E foi assim uma coisa super perfeita. Eles fizeram isso, por isso que hoje o Brasil é essa merda que a gente tá. O Brasil ele fez assim depois que o PT praticamente entrou. Depois eu explico por quê, né? Que teve as bases disso, os momentos. Mas qual foi a questão? Quando o Lula entrou no poder, eles fizeram o mensalão. O mensalão foi basicamente o seguinte: eles pegaram alguns bancos empresários, por exemplo, um banco específico lá de Minas Gerais, e tinha um cara chamado Delúbio Soares que ele ia com caixas de dinheiro 1.000, 200.000, não, 100.000, 200.000 reais, dava para cada parlamentar. Então, nos primeiros 5 meses de governo, as votações eram 95%, 100%. Ou seja, não, em 2002, não existia democracia no Brasil, porque o legislativo ele estava comprado. Então, você não tinha relação harmônica entre os poderes, não existia. Esse aqui só fazia. Olha o que curioso, nesses 5 meses tudo que tinha sido prometido, o Lula reinava e não fez. Não fez reforma agrária, que ele prometeu para o pessoal do campo. Não fez reforma tributária. As reformas que ele poderia ter passado, que ele teve uma aprovação recorde, e comprou todo mundo, ele não fez. As votações que foram feitas ali foi para aumentar as estruturas de tentáculos de poder em estatais, o presidente poder nomear mais pessoas. Basicamente, ele queria distribuir o poder dele. E dito e feito. Quando o mensalão foi pego, ele já tinha dado uma grana gigantesca para as principais redes de TV do Brasil. Então, lógico, tiveram que noticiar, mas sempre com um waiver, sempre com passando aquele pano, entendeu? Gigante. Mas foi um escândalo tão grande que metade do PT saiu do PT. Então, o mensalão foi uma coisa ruim que gerou uma coisa também ruim, que foi o PSOL. Então, Heloísa Helena, Alessandro Molon, Randolfo Rodrigues, todos esses caras saíram e fundaram outro partido de esquerda, ainda mais radical. Sabe uma coisa engraçada? Se você pegar as eleições que o Lula perdeu, era o Collor como moderado e o Lula era de extrema esquerda. Hoje não existe mais extrema esquerda. Depois que o dinheiro começou a pingar na rede de TV, só existe a esquerda ponderada e a extrema direita. Você percebeu? Mas vamos recapitular um pouco. E aí o que acontece? O Lula, obviamente, era o presidente que mandava em tudo, e aí queriam blindar ele que ele não sabia. Ele fez um acordo com o Roberto Jefferson, pro Roberto Jefferson falar que ele abraçou o Lula chorou, que não sabia. Imagina, o presidente do PT, o cara mais poderoso, não sabia de nada disso. Só ele, todo mundo em volta, o José Dirceu. Beleza, fizeram a ação penal 470, que foi um circo, né? Puniram pouquíssimas pessoas, teve alguns bois de piranha, o José Dirceu foi preso, tal, né? Pelo menos. E basicamente o que aconteceu? O Lula continuou presidente. Então todo o plano, o mensalão cessou. O que eles criaram depois disso? A base do chamado orçamento secreto. Eles foram criando formas de emendas que destacavam para os parlamentares para ter um leve troco. Então o parlamentar ele ganhava uma emenda para jogar no seu estado e votava com o PT. E foi assim. Só que teve um porém. O mundo estava num período de alta das commodities. Os países estavam em alta, suas bolsas. E o Brasil é um país exportador agrícola de commodities. O Brasil, inclusive, justamente para o PT se fortalecer, ele não queria que o Brasil se desenvolvesse com industrialização, com tecnologia, nada disso. Ele quer que o Brasil fique sempre preso às commodities. Porque aí a maioria das pessoas vai trabalhar em empregos e subempregos.
Não vai ter um desenvolvimento de gênios, como, por exemplo, foi feito na Índia e na China, que trabalharam outras espécies, outros modais de desenvolvimento. Não, o Brasil, foco é exportar, exportar minério, exportar riquezas naturais e pagar caro por coisas manufaturadas, fabricadas, tecnológicas. Beleza. Como o Brasil teve, então, como teve esse salto externo, o Brasil ganhou a Copa do Mundo, quando acabou o governo Lula, ficou a impressão que estava tudo maravilhoso. Nesse mesmo período, teve apagão de rede elétrica, teve um monte de crise, mas beleza, ele se reelegeu. Só que assim, aí começou a cair esse mundo globalizado. E até no final do governo dele, começou a dar indícios, né, lá de 2004, que é até 2008, indícios de que a coisa ia ser revertida, porque teve uma grande crise nos Estados Unidos, foi a crise dos títulos subprime. Até no meu livro, na minha dissertação de mestrado, eu falo sobre isso. Não vou explicar o que foi agora, mas resumindo a história, existia um mercado especulativo que vendia títulos para muitas pessoas, para o mercado comum, títulos que eram títulos podres. Então você comprava, entre aspas, uma ação que envolvia vários títulos, ela era qualificada como AAA, como o melhor ranking, e era mentira. Eram, eram mortgages, eram pensões que as pessoas não pagavam, entendeu? É como se você comprasse um carro que não tem motor, basicamente. E isso explodiu no mundo inteiro. E aí o Lula, até quando ele elegeu a Dilma, porque ele estava com aprovação recorde, ele falou, não, imagina, a Dilma, gente, a Dilma, uma pessoa que não consegue mascar chiclete e amarrar o sapato ao mesmo tempo. Foi eleita presidente do Brasil, segundo eles, presidenta ainda. Ainda mataram a língua portuguesa. Mas aí o que aconteceu? Nesse período aí, o Lula falou que havia uma marolinha, na verdade foi uma bomba. Então quando a Dilma assumiu, tudo. Naquele período de commodities, se a gente tivesse pego um administrador bom, o Brasil tinha mudado de patamar, porque estava com tudo. Então a administração foi ruim, mas foi beneficiada por essa questão toda. Quando a Dilma surgiu, a gente pegou o pior do pior, e assim, os tentáculos já estavam tão infiltrados, começou a corrupção na Odebrecht, dentro da Petrobras, aqueles diretores, aquilo tudo. Aí foi pegando fogo aquela questão toda do petrolão, né? No período da Dilma. E o Brasil foi fazendo assim, ó. Até que chegou o final do mandato dela, ela precisava se reeleger. Cara, o Brasil estava deficitário, corrupção para todo lado. Ela pegou e subsidiou, ela pagou a nossa conta de luz, de água, para nada aumentar, para parecer que tá tudo bem. E aí ganhou, assim, do. Ai, como é o nome dele? Enfim, de um rapaz lá do Aécio Neves, mas assim, ela ganhou por 1 milímetro. Foi um negócio que muita gente suspeita também da questão das urnas. Mas ela ganhou. Puf, ganhou. Só que no dia seguinte, praticamente, ela anunciou, semanas depois, que o Brasil estava quebrado e começou a ter os aumentos. E um aumento de tarifa específica em São Paulo gerou uma comoção popular, que foi uma revolta. Teve gente que invadiu com. Ninguém foi punido, mas teve gente que invadiu o Congresso, invadiu tudo, tudo mais. Inclusive tem um monte de invasão nesse sentido, quebra-quebra. Foi um caos aqui no Brasil. Esse caos, somado às pedaladas fiscais e outros crimes que aconteceram, gerou o impeachment da Dilma. Diante do impeachment da Dilma, o Michel Temer assumiu com uma posição mais austera, reforma da Previdência, várias reformas, arrumou, estabilizou a economia. Depois teve a eleição do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro foi eleito, entrou a Covid. Mas o que destruiu, na verdade, a eleição do Bolsonaro foi um idealismo pouco pragmático, no seguinte sentido. Ele não tinha uma base embaixo dele. Em todos os órgãos estatais estava tudo dominado pelo PT. Polícia Federal, tudo, tudo. Ele não podia fazer uma limpa, ele não fez. Ele colocou ministérios técnicos, mas fez concessões para o Centrão. Ele tinha muito medo. E em relação à Globo, à mídia, à Folha, à Globo, esse pessoal, ele cortou as verbas ou diminuiu muito as verbas e jogou para outras redes. Se ele tivesse sido pragmático e aumentado as regras, a Lei Rouanet estaria fazendo peça conservadora, a Globo estaria falando que apesar da Covid o Bolsonaro era maravilhoso, a Globo estaria falando que esses tratamentos experimentais que ele sugeriu que foram atacados. Então, assim, ele teve um princípio técnico, o Paulo Guedes, de austeridade e uma gestão de governo péssima. Primeiro, não soube lidar com a mídia. Além de se comunicar mal, ele cortou uma coisa que a Globo é tipo uma máquina para o povão, principalmente no Norte e Nordeste. Tem gente que não usa a internet. Então ele perdeu ali uma visibilidade, ganhou muitos inimigos em áreas que ele não precisava. Se ele só mantivesse a grana da Globo até aumentasse,
a limpa que ele poderia fazer com uma imagem boa, numa eventual reeleição, numa reestruturação. Outra coisa, ele colocou o Sérgio Moro, e aí teve aquele problema com o filho dele, que eu não vou entrar em detalhes, mas teve uma briga. Eu sou advogado, então eu tô falando bem por cima, né, as coisas. Tô falando só coisas que tem bem documentadas. Mas teve uma briga de egos ali, que ele acabou perdendo o Sérgio Moro por uma eventual indicação no Supremo. E aí por diante a coisa foi degringolando. Ele fragilizou a Lava Jato, enfim. Teve uma série de problemas e que culminaram no final de toda a história, que eu não vou repetir aqui, também porque eu sou advogado, né, com a eleição do Lula. O ponto é o seguinte: o Partido dos Trabalhadores foi envolvido nos dois maiores escândalos de corrupção da história, Mensalão e Petrolão. Isso é um fato. Hoje, nós temos o escândalo do INSS, nós temos o escândalo da Previ, porque em vez de colocar pessoas técnicas formadas, que existiam antes, foi colocado um sindicalista na Previ. Sindicalista. A Previ é o fundo de pensão que gerencia o Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava voando, os Correios estavam voando, a Petrobras estava voando. Agora é corrupção nos Correios, corrupção na Previ, na administração do Banco do Brasil, no INSS e na Petrobras. É só esperar que, quando sair, uma hora ele vai sair, vai aparecer tudo isso. Pode até se reeleger, mas uma hora essa caixa vai ser aberta. E assim, a minha reflexão em relação a isso é o seguinte: a gente não tem imprensa hoje. Imprensa era quando o jornal, no passado, sei lá, tinha uma cidade, aconteceu um homicídio na cidade. Imagina um mundo mais tranquilo e tal. Morreu tal pessoa. Ou assim, aconteceu uma coisa inusitada, o circo veio para a cidade. Em termos de de cidades grandes, o que seria uma notícia? News. Newspaper. O que é um news? News é uma novidade. Então, por exemplo, está em São Paulo. Teve um engarrafamento grande, é uma notícia, tá dando um serviço. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eventos. Isso é notícia. Hoje, as TVs abertas e também os portais, né, principalmente o UOL, Folha e tal, eles são, cara, eles são panfletários daqueles órgãos públicos que pagam, né? Basicamente, a mídia, é público isso. Você entra na página inicial, tem lá, patrocinado por patrocinador, sei lá, Netshoes, e o governo é o principal. Então, assim, a ausência de imprensa, não existe mais imprensa no Brasil, torna bem difícil. Pessoas que gostavam de ler jornal, antigamente o Estadão era um jornal, faz um tempo já, mas você não tem mais isso. Então, assim, o povo ignorante, ele recebe esse waiver, essa passada de pano e não vê o que está acontecendo. O Brasil está com a maior inflação de todos os tempos. Inflação real. A corrupção é generalizada. O crime organizado, todo dia você vê assalto, gente pondo arma na cara das pessoas. Isso virou normal no Brasil. Eu nem vou falar da questão dos poderes aqui, porque eu sou advogado. Então não vou nem vou falar dessa parte. A corrupção generalizada. As grandes instituições do governo, que várias vezes cogitou. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era moleque lá, na época de 19, 20 anos, falava-se da privatização do Fernando Henrique. De fato, as estatais foram vendidas a preço de banana. Mas graças a isso, embora tenha acontecido um absurdo, a gente tem celular, tem internet, telefonia razoável aqui no Brasil. Não é a melhor do mundo, mas é bem razoável, tá? Bem razoável. Agora não, a gente tem empresas estatais que geram rombo e são só para desviar dinheiro. Essa questão das bets também, é óbvio que esse governo ia chancelar as bets. É óbvio isso. É curioso, você vê, a gente tem o direito à liberdade de expressão. Eles querem tirar a liberdade de expressão das pessoas, controlar as pessoas, quase como no livro do George Orwell, 1984. Só que aí a Soraya Tronic das Bets fala: a gente não pode ter um muro invisível para controlar a internet. Claro que pode, a internet é totalmente controlada. Se os Estados Unidos não quiser o TikTok, tem como tirar o TikTok dos Estados Unidos. Se o Brasil não quiser bet, tecnologicamente tem como tirar todas as bets do Brasil. Todas. Aplicativo, não está nas lojas de celular. E os www, você tem hoje tecnologia de inteligência artificial avançada que roda, faz uma varredura e consegue pegar isso sim. Tanto que a nossa privacidade hoje não existe. A gente vê casos aí jurisdicionais que se fala em pegar todo mundo que digitou uma determinada palavra no Google. Então, qualquer um que digita bet, você consegue achar uma casa de bet. Essas bets, gente, elas estão destruindo as pessoas. Tem uma notícia que do Bolsa Família, tipo,
60% do Bolsa Família, que supostamente é para ajudar as pessoas, está sendo para jogatina. Então é um dinheiro que o governo dá para a pessoa pobre e desesperada, e esse dinheiro, de certa forma, vai para o crime organizado através das bets, né? As bets são instrumentos de lavagem de dinheiro, tem vários processos sobre isso, né? Isso aí é óbvio, meio que óbvio, e uma parte volta para o próprio governo. Então é como se fosse um time ali, né? É um absurdo. Então, assim, a gente está completamente perdido. As pessoas estão totalmente retardadas, alienadas, totalmente. É o que eu falo, assistam meus vídeos 201, 202. E quais são os instrumentos para isso? Futebol, Netflix. As pessoas não vivem a vida real, elas vivem uma matrix que elas entraram. De acordar, ir para o trabalho, ficar vendo Reels, até no carro dirigindo, chega no trabalho, finge que trabalha um pouco, fica vendo coisa na internet também, ou é de futebol, se mulher é de dorama, alguma bobagem que não vai mudar em nada na sua vida, ou videogame, que nem um louco, videogame no celular, e os bets. Tu. Aí beleza, aí ela chega em casa, toma um banho, fica se viciando ainda mais e dorme. As pessoas não conversam, as pessoas não pensam, as pessoas não dão atenção para os seus filhos. Vai na mesa de jantar, tá todo mundo no celular. Tudo robô, tudo o cérebro já foi. Então é muito fácil dominar as pessoas assim. Com a ascensão da inteligência artificial, a tendência é que as pessoas recebam um salário social para ficar em casa, só para votar. Todo mundo vai ficar em casa, basicamente. 80% da população. E quem domina um pouco vai ter um emprego intermediário de gestão dessas IAs e de algumas atividades essenciais, tipo neurocirurgião. Óbvio que vai demorar muito tempo para ter uma IA que faça isso. Mas vai acontecer um dia, mas não vai demorar. Tem alguns pontos específicos. Então, grandes influenciadores, pessoas que se destacam, mas daqui a pouco as IAs vão fazer influenciadores delas, assim, humanoides com essa imagem aqui. Então, até isso, com o tempo, vai ser substituído. E assim, a gente vai viver um mundo utópico, um mundo bizarro. Mas assim, o que me deixa triste é que existem canais de TV que denunciam isso, mas é aquela coisa também. Esses mesmos, quer dizer, desculpe, canais na internet que denunciam algumas coisas que eu falei que estão acontecendo, só que eles vêm de um modo também totalmente distorcido, sem ver os erros do outro lado. Então, por exemplo, tem alguns portais que, óbvio, falam contra o PT, né? Só que assim, também enaltecendo a perfeição das alternativas. Quando o mundo não é perfeito, acontecem erros em todos os lados. Então, assim, falta um meio de comunicação independente que você seja passivo. Qual que é o objetivo? Você tem que ser um leitor e um analisador ativo das coisas. Ver os fatos, entendeu? Ver que lixo que o Brasil é hoje. E assim, o país é um dos países mais ricos e poderosos do mundo. O Brasil, por exemplo, tem um PIB maior que o da Rússia. Ele é arrumado, o Brasil é arrumadinho. Ele era para ter o quarto ou quinto maior PIB do mundo pelo seu tamanho, pela sua produção, entendeu? Que país é maior que o Brasil? Estados Unidos. Tem um ou outro em população, a China, a Índia. Mas assim, o Brasil era para estar top 5 em influência, enquanto o Brasil passa vergonha. Hoje, o presidente do Brasil foi convidado para um bailinho na Rússia onde só tinham ditadores. Todos ditadores. Maduro, é, Xi Jinping, Putin, uma série de ditadores que conseguiram chegar nessa ditadura sanguinária. Kim Jong-un, sabe? É a mesa disso. E aí a gente tem ainda a Janja, que é melhor eu nem falar o que eu penso dessa criatura do pântano. Não vou nem falar. Mas é assim, é assustador. O dinheiro que essa pessoa gasta. E aí a gente vê o governo fazendo, por exemplo, o governo que é do social, fazendo projetos para diminuir o benefício do BPC Loas, por exemplo, que é um benefício para pessoas que têm doenças sérias, que têm problemas, por exemplo, um TEA no grau mais alto, não consegue trabalhar, não consegue sustento, e é um benefício pequeno, é um salário. Eles querem tirar esse dinheiro, reduzir esse dinheiro, querem até o Bolsa Família, que é do próprio PT, eles querem tirar ou reduzir agora, para sobrar mais dinheiro para quê? Aparelhamento, e instrumentalizar tudo. E aí o ponto-chave é o seguinte: quando começou essa fraude do INSS, lá no finalzinho do governo Lula, governo Dilma, começou essas pequenas fraudes, que é esse cartão que você tem benefícios para ser descontado. E assim, isso que é engraçado, né? Os sindicatos, na verdade, eles são muito parecidos com máfias.
Eles te pagam para, eles pegam o seu dinheiro para você ser protegido, mesmo que você não queira. E aí começou essa roubalheira aí. No governo Bolsonaro, ele fez uma medida provisória que ia virar uma lei. Isso tinha que ser revisado de 2 em 2 anos, um pente fino. Então, aquele aposentado que é velhinho, alguém ia investigar se ele tinha algum benefício, algum desconto, se ele estava pagando, quem estava recebendo, se aquele sindicato tinha uma estrutura para dar, sei lá, um desconto no remédio para ele, algum lazer, qualquer coisa. O PT e toda a esquerda foi contra e conseguiu derrubar isso. Então, literalmente, eles propiciaram a possibilidade dessas fraudes. Eles foram os responsáveis por tirar a fiscalização. E quando o Lula assumiu agora, vamos supor, tinha 1 milhão de fraude em reais, dois, três, subiu para 192 bilhões, bilhões. Isso é 4 mensalões e petrolões. Porque tem várias coisas consignadas, entendeu? Tem um monte de coisa que assim, como a mídia está cobertando, a gente não tem acesso. Mas assim, a gente está na maior crise da história do Brasil. O Brasil é um país que está totalmente quebrado hoje, crise moral, crise ética, e é um país que, se, por exemplo, acaba essa dualidade, digamos assim, e a gente coloca alguém neutro, um cara profissional, sei lá, um cara, realmente um bom administrador, bons economistas. Para com essa dialética, com essa questão, sabe? Isso é uma coisa muito, muito antiga. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas é o dividir para conquistar. Você coloca dois lados brigando, tá. E aí quem realmente manda, né, que são as grandes corporações internacionais, as famílias mais tradicionais, elas ficam por cima, só escolhendo que lado que vai ganhar, que vai perder, daquela forma que a gente sabe como é que é, né? Financiamento de campanha, pessoa física, só que multimilionário, você pega e dilui os seus milhões através de laranjas. Em centenas de milhares de pessoas físicas, a campanha faz assim, ó. Quando tiraram a campanha de pessoa jurídica e criaram o autofinanciamento, perderam a vergonha. O próprio governo se. Assim, o Brasil é um país horrível no sentido da estrutura do que fizeram com ele. Mas é o país mais rico do mundo, tem as pessoas mais carismáticas do mundo, em média, mais bonitas, mais legais. Mas esse povo está alienado pelo método Paulo Freire, que foi colocado, o emburrecimento em massa. As faculdades não ensinam mais nada, quase não tem sentido fazer uma faculdade hoje, tá? Principalmente com a inteligência artificial. Então, assim, é um país que tem o potencial para ser um dos melhores do mundo que foi destruído. E na ausência de imprensa, você tem pouquíssimas opções no YouTube para você ver a verdade do que está acontecendo nesse mundo. E é muito triste. É muito triste. Eu, graças a Deus, graças a Yahweh Tsevaot, recuperei a minha fé no Criador, mantive o meu princípio. Lembra que eu votei em busca da verdade, da justiça, de responsabilizar os corruptos? Eu fiz isso. Eu descobri que eles eram corruptos e nunca mais. Óbvio, né? E tento buscar o menos pior hoje em dia, mas eu não queria que fosse assim. Eu queria que tivesse alternativas diferentes, uma estrutura diferente. Eu já escrevi modos e modos de constituições diferentes dessas, outras formas de estruturar o poder. Por que que eu nunca gravei isso, eu nunca escrevi, não publiquei? Porque eu não quero que a minha ideia seja roubada e depois isso também não aconteça. Então, não sei, talvez eu deixe para a posteridade, porque hoje a gente não tem ambiente institucional para acontecer nada no Brasil. O Brasil está um caos, tá uma bagunça, é um lugar que assim. Mas tem um outro lado disso. Agora vamos falar de um outro assunto: empreendedorismo. É muito mais fácil você crescer como empreendedor num país caótico, num continente caótico. É muito mais fácil você crescer na África do que nos Estados Unidos, que já está todo mundo azeitado, tem pouco imposto, está todo mundo voando. Você vai ter que gerar um diferencial de negócio muito maior. No Brasil, não. Você só precisa ser um pouquinho acima da média que você já, entendeu? Então, tem esse outro lado. E tem o lado também do nacionalismo, assim, apesar da imagem do Brasil ter sido destruída por esse marxismo cultural, por toda essa luta de classe, esquerda e direita, toda essa estrutura que colocaram e hipnotizaram as pessoas na cabeça. Então, a cabeça das pessoas só tem dois lados, não tem o que fazer mais. Apesar de tudo isso, eu não gostaria de morar em outro país. Se eu ganhar na Mega Sena 1 bilhão, tá, eu vou morar onde? Eu gosto muito da Inglaterra, meus pais se casaram, vieram para o Brasil, fui para Londres várias vezes, gosto muito de lá, mas eu também não moraria lá. Morar, entendeu? Esse é o meu país. Então, assim, eu penso da seguinte forma: o que que a gente pode fazer? Prosperar empresarialmente,
ter bastante dinheiro para ter uma folga, pagar imposto para esse lixo desse governo e ajudar as pessoas da forma que a gente puder. Dentro de cada um com seus valores, não vou ficar aqui é, ditando regra para ninguém, mas praticar a caridade, tentar ajudar as pessoas, passar mensagens positivas, manter um otimismo dentro de um realismo precário, certo? Porque assim, também não adianta idealizar estruturas exteriores que possam ajudar com um pensamento utilitarista. Por exemplo, o Trump, vamos supor que ele faça alguma coisa que interfira no Brasil. Ele tá cagando pro Brasil, tá? Ele tá pensando na América dele. Essas tarifas, ele tá querendo reduzir, porque a China, ela trabalha a longo prazo, e a longo prazo ela ia ser tão mais poderosa que os Estados Unidos militarmente, que ia chegar o dia que não ia ter mais nem conversa. Só que ela começou isso através da pirataria. Então, as fábricas, os Estados Unidos exportou a sua poluição para a China, as fábricas lá fabricando, depois de algum tempo, os Estados Unidos teve lucro, a China falou, meu lucro é outro. Esquece direitos autorais. Eu vou fazer o iPhone, vou fazer o Xing Long, vou fazer o, sabe, tudo pirata e vou vender pro mundo inteiro. E assim, não tinha a taxa que vinha da China para os Estados Unidos, a China taxava os Estados Unidos. Então, o Trump, na verdade, ele está equacionando a economia mundial. Está fazendo isso só pelos Estados Unidos. Ele não está nem aí para o Brasil, para a África, para a igualdade, para a paz mundial. Muito pelo contrário. A tendência dele agora, esse não era o objetivo do vídeo, é abandonar a OTAN para deixar o Putin invadir a Europa, ter uma guerra lá com algum tratado que não pode usar arma nuclear. Aí o que ele vai falar para o Putin? Ó, Putin, se você quiser arregaçar a Europa, arregaça, mas não vai ter arma nuclear. Se tiver, a gente entra para o Putin arregaçar a Europa, eles brigarem lá bastante. Quando tiver tudo destruído, os Estados Unidos propõe um New Deal, empresta dinheiro para todo mundo e volta a ser o topo do topo. Porque a China, nesse período, não vai entrar em guerra. Entendeu? Então, os Estados Unidos, a tendência é usar a desgraça alheia para emprestar dinheiro e fazer o que ele já fez antes, muito maior, para poder rivalizar com a China. Porque a China tem tecnologias que vocês nem imaginam. Tá? Os Estados Unidos também. O número de ogivas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos já foi paritário. Hoje, os Estados Unidos têm 16% das bombas atômicas que ele tinha, porque ter bomba atômica tem custo, é perigoso. Então, por exemplo, ele tinha 100 mil bombas, ele tem 16 mil. Por quê? Porque ele tem coisa muito melhor já, e a China também. Então o jogo é bem mais complexo do que as pessoas imaginam. Mas essa fraude do INSS, só para deixar no final, para ficar bem, é uma vergonha. E se as pessoas não tivessem lobotomizadas por jogo do tigrinho, TikTok, Instagram, até YouTube, se as pessoas tivessem normais, aquele negócio dos 20 centavos que aconteceu no finalzinho do governo Dilma, tinha que estar todo mundo quebrando tudo. E eu não falo isso com apologia a nada. Eu falo no sentido de ter uma revolta popular, que é um absurdo. Devolver o dinheiro para os velhinhos não é a tese correta. Pode pegar os precedentes. Tem que devolver em dobro e com dano moral. Advogados de plantão aí. É um absurdo. E estão falando que vão devolver, é mentira, tá? Também vão fazer algum fracionamento para ir pro outro governo e aí falar que não tem mais o dinheiro, só para mostrar que vão devolver, tá? Então, bom, é isso que eu queria falar hoje. Ter um pouco mais pesado, mas assim, só para trazer pelo menos para quem me segue um pouco da realidade do mundo de hoje. Beleza? Eu me chamo Lucas e esse é o canal Restauração SA.